Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor, seu canal de assuntos bíblicos, estudos bíblicos e teológicos. Se você assiste os vídeos, compartilhe o vídeo, se inscreva, ajude a divulgar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do último livro de Samuel. Samuel, quando foi chamado, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele tinha cerca de 12 anos, já não é mais menino. Mas há controvérsia sobre isso, tá? Então, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ele era o sacerdote, né? Naqueles dias, raramente o Senhor falava, ou seja, o Senhor não se comunicava com profecias naquele tempo dos juízes, né? Certa noite, Eli, os olhos estavam ficando fracos, ele tinha mais de 90 anos, né? 98 anos, mais ou menos. Já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar do costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca. Aqui, meu irmão, eu vou chamar que a lâmpada do Senhor, de Deus não tinha se apagado ainda. Aqui a gente precisa entender isso aqui. A lâmpada de Deus não tinha se apagado, por quê? Porque o candelabro aceso, né? Ele era aceso, ele queimava com azeite, né? Queimava com azeite. Ele ficava aceso diante dos pães da presença. Ficava aceso diante dos pães da presença até altas horas da noite. Mas quando chegava a madrugada, ele enfraquecia ou se apagava. Então, nesse contexto aqui, está dizendo que o candelabro ainda estava queimando, estava enfraquecendo, mas ainda estava aceso. Não era uma madrugada alta ainda, né? O Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Correu até Eli. Chamou Samuel e Samuel pensou que fosse o sacerdote Eli. E ele perguntou: eu não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou de novo. O Senhor chamou Samuel. Samuel correu, foi até Eli novamente. Estou aqui, me chamou e disse: não, meu filho, não te chamei, deite-se. E aqui Samuel estava confuso porque ele ainda não tinha conhecido o Senhor, não tinha ouvido nenhuma voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Então você vê aqui, está havendo aqui um revestimento aqui do conhecimento da palavra, né? E ele estava recebendo aqui, começando a ser capacitado pelo Espírito Santo para poder atuar como profeta. A gente está vendo bem isso aqui. O Senhor me chamou novamente: vá, deite-se. E aí, fala, Senhor, que teu servo está ouvindo. Segundo ele falou para ele: quando o Senhor te chamar, fala que teu servo está ouvindo. Ele já sabia que era Deus, estava falando com Samuel. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim. Lá no capítulo 1, os filhos foram mortos, foram amaldiçoados. Ele foi amaldiçoado por Deus porque os filhos eram ímpios, né? Cometiam torpezas, não eram fiéis ao Senhor, e Deus jurou eliminar toda a família dele, toda a descendência, né? E Samuel ficou sentado lá até de manhã, né? Abriu as portas da casa lá do Senhor e ficou com medo de contar a Eli o que ele tinha visto, o que tinha sido ouvido. E aí Samuel falou para ele, chamou Samuel e falou: meu filho, estou aqui. Respondeu, perguntou: o que o Senhor te disse? Não esconde de mim. Deus o castigue, faça com muita severidade se esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel contou-lhe tudo e nada escondeu. Então ele lhe disse: ele é o Senhor, faça o que parecer melhor. E Samuel crescia, né? E o Senhor estava com ele, fazia todas as suas palavras se cumprissem. E aí todo Israel, desde Dan a Berseba, de Dan a Berseba é uma localização geográfica para dizer que era toda a terra de Israel, né? Estava confirmado Samuel como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. A gente vê aqui que primeiro o Espírito Santo capacita,
vamos ver a ação do Espírito Santo. E mais do que qualquer coisa, a gente vê que a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas, mas de pessoas restauradas. Conta a história de pessoas restauradas e pessoas usadas, ungidas e capacitadas pelo Espírito Santo. Né? E aí no capítulo 4, meu irmão, Lima, os israelitas saem à guerra contra os filisteus, que eles não expulsaram, desobedeceram a ordem de Deus, os filisteus ficaram lá. E aí foi para o combate com os filisteus, e os filisteus mataram cerca de 4.000 israelitas e voltaram para casa, porque o Senhor não deu vitórias a eles. E aí eles ficaram com medo. Os israelitas ficaram com medo. Vamos assim logo buscar a arca da aliança do Senhor para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Olha só, aqui como que você esse contexto aqui, a fé deles aqui tinha que ter uma materialidade, uma coisa coisificada, como se a arca fosse Deus, como se Deus estivesse dentro da arca, como se a arca tivesse poder. Então isso aqui era importante para eles, era uma forma de coisificar, mas também uma forma de idolatria, né? Eles estavam preocupados com a arca lá, mas para que a arca vencesse, a arca em si não tinha poder, né? Então mandaram trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins, né? Em cima da arca tem lá o trono e os dois querubins, né? E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéia, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança entrou no acampamento, todos aí gritaram tão alto, meu irmão, que a gente vê aqui a confiança que eles tinham na arca, né? E o chão estremeceu. Os filisteus se apavoraram, ouvindo aquilo, né? Se apavoraram, souberam que a arca estava lá. E aí pensaram, os deuses estão lá, igual lá no Egito, que foi proclamado aquele monte de praga lá. Aí os filisteus foram lutar, foram encorajados, foram lutar contra Israel. E Israel foi derrotado. O massacre foi tão grande que Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. Olha que absurdo. A arca foi tomada e os dois filhos de Eli morreram. Já começou cumprindo aqui. E aí naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quer dizer o quê? Porque estava com luto, com tristeza, estava levando a má notícia, né? Quando ele chegou, ele estava sentado na cadeira ao lado da estrada. E ele preocupado com a arca. O homem entrou na cidade e contou o que aconteceu, a cidade começou a gritar. E aí, correu para ele para contar tudo. Ele tinha 98 anos já. Já não enxergava mais, os olhos ficavam firmes num lugar só, mas não estavam enxergando. E disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre os soldados. Todos os seus dois filhos estão mortos e a arca foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do porão, quebrou o pescoço e morreu. Ele já era velho, estava pesado, né? Eli liderou Israel durante 40 anos como sacerdote, né? Ele era remanescente lá de Josué, né? E aí sua nora, a mulher de Finéia, estava grávida, perto da luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus tinha sido tomada, que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas não resistiu e morreu de dores de parto. Olha só a profecia de Deus quando a família dele se cumprindo. Porém, enquanto ela morria, as mulheres falavam para ela: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não deu atenção. E a mãe que estava morrendo deu o nome ao menino de Icabode. Que quer dizer o que isso? A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada. Olha só, novamente, eles não entendiam que a arca era só um símbolo. Era só um símbolo, não era Deus. Foi tomada por causa da morte do sogro do marido. E a glória de Deus foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A gente vê aqui dois capítulos preciosos de ensinamento, né? Preciosos de ensinamento. Deus não está nas coisas, mas Deus está ao nosso lado. Deus, ele é pessoal, ele se relaciona com a gente.
que a gente busque relacionamento com Deus sempre e que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente na nossa vida. Deus nos abençoe. Amém.